E o segundo órgão colegiado, né, que organiza, fomenta a participação da gestão democrática, é o Fórum de Estado de Educação. Esse fórum é um fórum menor, composto por pessoas retiradas dessa conferência, né, que é um fórum permanente, tem o objetivo de acompanhar e avaliar se as políticas públicas que foram discutidas na conferência estão sendo realmente implementadas. Então, é um fórum permanente que acompanha o que foi discutido na conferência e se isso está realmente sendo implementado. Acompanha, avalia a implementação daquelas políticas públicas, né? Essa educação dá todo o suporte, inclusive financeiro, para que esse fórum possa, né, ser viabilizado. Então, é o segundo órgão colegiado, o fórum. O terceiro é muito importante, né? O Conselho de Educação do DF. É um conselho importantíssimo, tem muito poder, é um conselho que foi democratizado, regulamentado agora, as atribuições, a composição, nem sempre isso esteve de forma muito clara, tem bastante poder em torno dele, porque ele tem poder como qualquer conselho, tanto o Conselho de Educação, tanto o Conselho Escolar, né, ou o Conselho Nacional de Educação, são as três instâncias, né, de conselho nacional, ou distrital, ou escolar, tem as mesmas atribuições, só que cada conselho, de acordo com o seu âmbito, né, exerce a sua abrangência. No conselho aqui do DF, nós temos algumas peculiaridades. O que é esse conselho? É um órgão consultivo, eu posso consultar esse conselho em matéria de educação, seja elas quais forem, pedagógicas, administrativas ou financeiras, né? É um conselho deliberativo, toma decisões. Então ele não simplesmente é consultado, não simplesmente, não, ele toma decisões, ele decide sobre matérias relacionadas ao ensino, à educação como um todo. E também é um órgão de assessoramento superior à Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação pode recorrer ao Conselho para poder ser assessorado em relação a matérias relacionadas ao ensino, né? Então, esse é o Conselho. Para que serve? Serve para dizer quais são as diretrizes, as orientações em relação à educação de todo o DF, olha o tamanho desse poder, né? E fiscalização também das escolas públicas e privadas. Compete ao Conselho de Educação fazer isso. É muito poder, com certeza, né? E quem pode participar? Pessoas de notório saber e probidade. Pessoas, ou seja, notório saber que entendam efetivamente sobre educação, que saibam sobre educação, especificamente. Então, aqui está o panorama geral. O Conselho de Educação está no artigo 14º ao 20º e ele é composto por 16 pessoas. Não se pode esquecer isso. São 16 pessoas. Nós temos 8 pessoas aqui. 8 pessoas são indicadas, são vindas da Secretaria de Educação. E mais 8 pessoas representantes da comunidade acadêmica, sindical e escolar. Então, são 16 pessoas, sendo 8 de um grupo e 8 de outro. Então, vamos agora entender esse quebra-cabeças na composição desse importante conselho, desse importante órgão. Olha só, da Secretaria de Educação, nós temos 8 pessoas. Nós temos 4 titulares dessas 4 pastas aqui. São subsecretarias, pastas ligadas à Secretaria de Educação. Os titulares dessas pastas aqui são membros natos. O fato deles estarem como subsecretários ou como titulares dessas 4 pastas já os torna, né, membros automaticamente nato desse Conselho de Educação. Então, e além desses titulares, 4 pessoas, nós temos mais 4 pessoas indicadas pela Secretaria de Educação, né? Então, 4 mais 4, 8. 8 pessoas que a Secretaria de Educação pode ter. Lá na lei, não traz especificamente esses nomes aqui. Só diz o seguinte: pasta, ou equivalente, ou subsecretaria, né, responsável pela formulação das diretrizes pedagógicas da Secretaria de Educação. Que pasta é essa? SUBEB.
Subsecretaria de Educação Básica. É a pasta responsável pela formulação e implementação das diretrizes pedagógicas, né? A segunda pasta que a lei coloca é a pasta responsável pela avaliação, pela fiscalização, pela organização do ensino público, o DF, pelas leis de ensino, pela inspeção. Essa pasta, necessariamente, é a SUPLAV, a Subsecretaria de Planejamento e Avaliação do Ensino Público, SUPLAV, né? Então, o titular dessa pasta também é membro nato. COSINE, lá também não diz que é a COSINE também, diz que é um órgão, né, responsável pela inspeção do ensino, né? Nós temos hoje, atualmente, é a COSINE, é a Coordenação de Inspeção de Ensino. Então, o titular da COSINE, o coordenador dessa pasta aqui, também é membro nato desse conselho. E a EAP, Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação. Lá, a lei diz que é a subsecretaria, ou a entidade, o órgão responsável pela formação continuada dos profissionais da educação. EAP. O diretor da EAP, ou a diretora, é membro nato. Então, os 4 subsecretários titulares dessas pastas aqui são membros natos, né? Eles já fazem parte desse conselho. Mais 4 pessoas que podem ser indicadas pela Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação pode indicar, né? Então, formou 8 pessoas aqui, né, com base oriundas da Secretaria de Educação. Lembrando sempre o seguinte, que essa composição, nós não sabemos o que a prova vai cobrar efetivamente em relação a isso, mas é fundamental que vocês estudem essa composição aqui, porque nós temos uma ideia de que, como esse conselho tem muito poder, tem atribuições importantes, é bem provável que a prova cobre, né, essa composição, porque isso é muito novo, né? Essa regulamentação de como se pode compor o conselho é de agora, é muito recente, né? Então, como são 16 pessoas, 8 mais 8. 8 representantes da comunidade acadêmica e sindical. Nós temos aqui os 8. Nós temos um representante da Instituição de Educação Superior, IES, né? Aqui de Brasília. Por exemplo, alguém da UNB, né? Um representante da Instituição de Educação Tecnológica, como, por exemplo, o IFB, um representante do IFB. Um representante do SIMPRO, do Sindicato da Associação da Entidade que representa os professores. SIMPRO, Sindicato dos Professores. Um representante do SAI, Sindicato dos Auxiliares de Educação, SAI, também tem direito. Lá na lei não diz SIMPRO, não diz SAI. Eu estou colocando aqui para vocês, para facilitar quando vocês forem ver os artigos, saberem de que entidade, né, a lei está se tratando. A lei não traz de forma clara UNB e IFB, né? A lei traz representante da entidade sindical que representa os professores do DF, SIMPRO. Representante da entidade sindical, o equivalente que representa os auxiliares de educação do DF, SAI. O representante dos professores em escolas privadas, SIMPROEP. É o sindicato que representa os professores em escolas privadas. O sindicato das escolas privadas, das mantenedoras, SINEP. Um representante dos estudantes, né? O MESB. Né? E um representante do sindicato das instituições de ensino superior privadas. Né? Então, 8 pessoas, 8 representantes, né, que compõem, né, a comunidade acadêmica, escolar e sindical, que podem compor também o conselho. E aí formei 16 pessoas. 4 da Secretaria de Educação, mais 4 das comunidades. Não, desculpem, 8 da Secretaria de Educação e mais 8 pessoas das comunidades acadêmica, escolar ou sindical. Né? Então, nós vimos aqui os 3 órgãos que estão
Fora da escola, acima da escola, a Conferência de Estado de Educação, o Fórum de Estado de Educação, né? Nós vimos o Conselho de Educação do DF, né? E agora a gente vai para dentro da escola, né? Que aí nós temos então a Assembleia Geral Escolar. A Assembleia Geral Escolar é uma instância máxima de participação. Todos os segmentos, quem pode participar? Todos os segmentos da comunidade escolar. Pais, mães responsáveis, alunos, estudantes, os professores, os docentes, equipe gestora e os auxiliares. Todos os segmentos que compõem a comunidade escolar podem participar e devem dessa Assembleia Geral Escolar. É uma assembleia, é uma instância máxima, é uma instância soberana da escola que decide, né, que tem as atribuições de serem consultadas sobre temas relevantes, né, aprovar ou não a prestação de contas, apreciar o regimento interno dessa escola, se a escola tem um bom regimento interno, o que pode ser mudado ou não, pode aprovar ou não a exoneração de diretor ou de vice-diretor. Quando houver um motivo específico, eu convoco uma Assembleia Geral Escolar específica para esse fim, para decidir se vai ser aprovado ou não a exoneração de diretor ou de vice. E também tem o objetivo de avaliar semestralmente a instituição educacional. Está no artigo 21º ao 23º. Todas as atribuições, tudo o que pode e o que não pode ser feito no âmbito da Assembleia Geral Escolar. E nós temos o segundo órgão interno da escola, o Conselho Escolar. O Conselho Escolar é um órgão, como eu disse para vocês, qualquer Conselho Nacional de Educação, distrital ou escolar, tem as mesmas atribuições, bem parecidas. O que diferencia é a abrangência, a amplitude disso. O Conselho Escolar, o que ele é? Um órgão consultivo. Eu posso consultar o conselho em matérias específicas da escola. Fiscalizador, eu vou fiscalizar, esse conselho pode fiscalizar a instituição educacional. Mobilizador, tem que mobilizar, organizar a participação das pessoas. Deliberativo, ele pode tomar decisões, decidir sobre aspectos específicos, né, relacionados à escola. E representativo da comunidade escolar. Quem pode participar? Representantes de todos os segmentos que compõem a comunidade escolar. Para que serve? Segundo a lei, diz o seguinte, é um mecanismo de participação. Ele pode aprovar ou não o plano administrativo anual. Lembra aquele plano de gestão administrativa que a escola tem que fazer, que garante a autonomia administrativa da escola? Fiscalizar a gestão escolar, estruturar o calendário escolar e divulgar o balanço financeiro dessa escola. Também é um órgão de muito poder. Qualquer conselho nacional, distrital ou escolar tem muito poder, tem muita força, porque é um colegiado, né, que é a escola, que tem muitas atribuições, são muito importantes. Eu sugiro que você tenha uma atenção especial ao conselho escolar e ao Conselho da Medida de Educação do DF, porque os dois conselhos têm atribuições bem específicas, bem fortes, com muito poder em relação a outros órgãos, né? E algumas questões também que são ligadas ao conselho, que tem que ser sempre lembradas. O diretor, membro nato desse conselho, não tem que ser votado, porque o conselho é feita uma eleição, junto com a eleição para a direção, é também feita a eleição dos representantes desse conselho escolar. O diretor não precisa participar dessa eleição como candidato. Ele já é membro nato, o fato de ser diretor é membro nato desse conselho. A eleição é feita junto com a eleição para a direção da escola, né? E é tido como um serviço público relevante, ou seja, não pode ser remunerado. Nem o caixa escolar, que é aquela unidade executora, e nem o conselho escolar. Ambos não podem ser remunerados, porque são tidos como serviços públicos relevantes, né? E o mandato é de 3 anos. E aí nós temos também, depois do conselho, nós temos o conselho de classe. O conselho de classe é um órgão colegiado da gestão da escola. Parece que não, mas
a gente tem uma ideia até hoje ainda muito arraigada de conselho de classe como algo mais informal, né, nesse sentido. Mas agora, pela lei, existe toda uma regulamentação, existe toda uma formalidade em relação às atribuições, à composição, os objetivos do conselho de classe. Então é um órgão colegiado da gestão escolar também. Para que serve? Para o pedagógico especificamente. Qualquer questão de prova que traga para o conselho de classe alguma questão que não seja pedagógica, está errada. Por quê? O conselho de classe, nesse sentido aqui, ele serve para acompanhar e avaliar o processo pedagógico de ensino e de aprendizagem, né? Havendo tantos conselhos de classe quanto forem as turmas da escola. Se a escola tiver 34 turmas, como por exemplo a minha escola tem 34 turmas, então são 34 conselhos de classe. Cada conselho para cada turma. Cada turma é um conselho diferente. Mas na prática, nós sabemos que muitas escolas trabalham com uma etapa. Por exemplo, o primeiro ano tem 5 turmas, nós fazemos um conselho para todo o primeiro ano. Mas essa é a prática corrente, né, que muitas escolas fazem. Teoricamente, legalmente, haverá um conselho para cada turma dessa escola, né? Quem pode participar também é algo também que merece nossa atenção. Olha só, docentes e equipe gestora, membros natos, tem que participar, né, o docente, alguém da equipe gestora, especialista em educação, como por exemplo, o orientador educacional, também tem que participar. A carreira assistência, algum representante da carreira assistência, como por exemplo, o secretário escolar, também pode participar. Carreira assistência, lembra que é auxiliar de educação. Carreira assistência e educação são os auxiliares de educação. Secretário escolar, portaria, cozinha, limpeza, apoio administrativo, os monitores, toda a carreira de funcionários, né, e auxiliares da educação. Não são professores. Pais, mães ou responsáveis, um representante deles. Estudantes, um representante a partir do 6º ano. Então, do 1º ao 5º ano, ou educação infantil, não precisa. A partir do 6º ano, sim. Serviço de apoio especializado, como por exemplo, a sala de recursos. A sala de recursos quando houver alunos especiais incluídos naquela turma. Aí precisa de um representante da sala de recursos, que é o professor, né, que faz o trabalho especializado com os alunos especiais que estão incluídos em turmas regulares. Então, essa é a composição do conselho de classe, né? Nós sabemos que na prática nem sempre essa composição acontece. Então, a prova de concurso sabe disso e ela pode cobrar uma composição de conselho de classe que não se adequa ao que a lei, né, preconiza. O cuidado para não marcar questões de prova com base na nossa experiência prática, no nosso dia a dia. É essa a composição aqui do conselho de classe. Sempre o conselho pedagógico. O objetivo, o âmbito dele é pedagógico. Ensino e aprendizagem. Ensino também, não só aprendizagem. Conselho de classe serve para que discutamos aspectos relacionados ao ensino, métodos, conteúdos, objetivos do ensino, metodologias da escola, desse professor especificamente. Então, ou seja, não é só para decidir quem aprendeu ou quem não aprendeu. É o ensino, esse conselho recai sobre o ensino e também sobre a aprendizagem. Por último, nosso último órgão colegiado da gestão escolar é o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil é um espaço de participação dos estudantes na gestão escolar. Lembra sempre que nós estamos falando aqui da democracia na gestão, né? Então, ou seja, os órgãos que parecem informais, distantes dessa gestão escolar, não são para os efeitos dessa lei. O Grêmio Estudantil participa como órgão colegiado da gestão escolar. Quem pode participar desse Grêmio são os estudantes que vão organizar um regimento interno específico para aquele Grêmio, né? E para que serve? Para desenvolver a cidadania, a participação, a autonomia desses
estudantes. Então, nós vimos aí, recapitulando aqui, vou voltar aqui mais uma vez, porque essa parte aqui é muito importante. Nós temos aqui, na gestão da educação pública, o DF, nós temos órgãos colegiados e a direção escolar. Nós temos 4 órgãos colegiados que estão acima da escola, além da escola, fora da escola. São instâncias superiores da escola. E nós temos 3 órgãos colegiados que estão dentro da escola, que fazem parte da gestão da escola. Porque como a gestão democrática é do ensino público, não poderia ser só na escola. Tem que todos os órgãos que são acima da escola, que fazem parte do ensino público, foram democratizados. Os fora da escola e os dentro da escola. E também a direção escolar. Então nós temos aqui 2 mecanismos, né, de participação, que são os órgãos colegiados. Nós vimos agora cada um deles, o que cada um deles pode, não pode fazer, quem participa, para que serve, quais são os objetivos, o que é, né, cada um deles aqui. E agora vamos ver a direção escolar. Como que a direção escolar também pode se organizar em relação à gestão da escola, né? E aí, nós vamos começar primeiro com o conceito de equipe gestora, né? Porque nós estamos acostumados com equipe gestora, só o diretor, no máximo vice, né? Mas olha só, para os efeitos dessa lei, equipe gestora, nós temos o diretor e o vice, mais o supervisor e o chefe de secretaria. Ambos os grupos aqui compõem a equipe gestora. Sendo que, olha a pegadinha que a prova pode incorrer. Eleito é somente o diretor e o vice. É uma coisa óbvia, né? Eu acho que a gente sabe disso. Mas uma questão bem elaborada pode levar a gente a errar, dizendo assim: a equipe gestora é eleita pela comunidade escolar. Não. O que é eleita é a direção, que é o diretor e vice. A equipe gestora toda não é eleita. Eleito só é o diretor e o vice, pelo voto secreto. O supervisor e a secretaria são indicados, não são eleitos, né? Então, é um peguinha, óbvio, é claro, mas que a gente pode incorrer nisso aí. Nós temos aqui, no artigo 38, etapas do processo eleitoral. Muito importantes essas etapas, porque também tem peguinhas que a gente precisa ter atenção para que a gente não possa errar em questões de prova que tem isso aqui como base. Olha só, são 4 etapas desse processo. 4 etapas. A primeira, as chapa, que é o diretor e o vice, formam uma chapa, né? Os candidatos que formam essa chapa se inscrevem, e no ato dessa inscrição, para se inscrever, o diretor e o vice têm que apresentar um plano de trabalho, que tem objetivos, metas, recursos, avaliação, um plano de trabalho que tem abrangência pedagógica, administrativa, financeira. É um plano de gestão que os candidatos têm que apresentar no ato da inscrição. Então, é um pré-requisito para se inscreverem, apresentar um plano de trabalho, né? Então, as chapas se inscrevem e apresentam um plano de trabalho. Plano de trabalho que tem que contemplar as 3 dimensões: pedagógica, administrativa e financeira. O plano de trabalho tem o quê? Objetivos, metas, os recursos, as ações, a avaliação das ações, quem é responsável por elas. É um plano de trabalho, né, de metas, plano de ação. Plano de ação, plano de trabalho, que é apresentado na inscrição das chapas. A segunda etapa é a eleição, né? A eleição propriamente dita, o dia que se faz o voto secreto lá, né, da comunidade escolar. Mas não encerra aqui as eleições, não. É um processo eleitoral, né, que é mais amplo do que a eleição. Depois nós temos a nomeação pelo governador no Diário Oficial, é a terceira etapa. E a quarta e última etapa é a participação da chapa vencedora num curso de gestão escolar, oferecido especificamente pela Secretaria de Educação. Não pode ser um curso qualquer.
Ah, eu tenho uma pós-graduação em gestão escolar, eu tenho cursos livres, cursos específicos, cursos de aperfeiçoamento em gestão escolar. Posso apresentar? Não. Eu tenho que participar de um curso oferecido pela Secretaria de Educação específico sobre gestão escolar. Se esse curso durar 1 ano, 6 meses, 1 ano e meio, nós, até terminar o curso, ainda está acontecendo o processo eleitoral. Ele só termina esse processo quando termina o curso. Se for 1 mês, 1 ano ou 1 ano e meio, ainda está ocorrendo o processo eleitoral. Então, são 4 etapas distintas, complementares e importantes. Não para a gente não pensar que ela termina na eleição. É um processo eleitoral que a eleição é o segundo passo. Tem a nomeação e depois tem a participação nesse curso.